Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. Então vamos ver a mensagem desta noite do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte. Tenha bom ânimo. Então que Deus nos abençoe esta noite. E nós temos aqui o tema família espiritual e família terrena. Que assim seja. Muito bem. Boa noite. Que a paz do Mestre reine entre nós. Acho que a Jaque já avisou que hoje tive que fazer um pouco mais cedo, né? Nós vamos fazer a nossa conversa um pouco mais cedo, porque tem um compromisso inadiável com a minha filha. Ela faz aniversário hoje. Para quem não sabe, é minha filha mais velha. E eu vou ter que dar um pulo lá e dar um beijo nela, tá bom? Gente, coincidentemente vamos falar de família espiritual e família terrena. Deixa eu esclarecer alguns pontos que para nós que já estamos na doutrina já está esclarecido, obviamente, né? Todos esses anos que a gente milita na área. Mas tem algumas pessoas que, embora sejam simpatizantes do espiritismo, não se aprofundam muito. E às vezes pode até já ter ouvido falar, mas não assimilaram ou então não guardaram. Como a gente vem usando bem bastante a palavra espírito, porque somos espíritas, né? Será que é por causa disso? Deve ser. É bom dizer que Kardec, quando foi elaborar as suas obras, foi ele que cunhou essa palavra espírita. Foi criado por Kardec, tá? O espírito não, o espírito já existia a palavra, mas para fins didáticos ele separou o que é espírito e alma. Deixamos claro que é a mesma coisa, tá? Só que para o estudo, quando a gente se refere a quem está encarnado como nós, dizemos que é o princípio inteligente criado por Deus, que é a nossa alma ou espírito, dizemos a palavra alma. E quando há o mesmo princípio inteligente abandona o corpo carnal e vai para a pátria espiritual novamente, usa-se o nome de espírito. Então toda vez que nós citarmos a palavra espírito, nós vamos nos relacionar o princípio inteligente criado por Deus fora do corpo, e alma dentro do corpo. Muito embora eu particularmente sempre uso espírito, mas às vezes na leitura surge a palavra alma, e as pessoas podem chegar e falar: nossa, será que tem alguma diferença? Não tem. Para o espiritismo não tem diferença. A única foi só para estudo, só para dar o tom didático da coisa. Quando a gente se referir à alma, é essa alma que vos fala. E quando for espírito, é essa mesma alma dando mensagem através de algum médium, de algum centro. Tá bom? Então, para ficar bem claro isso daí. Uma outra observação que eu queria falar antes de iniciar o tema: família espiritual e família terrena. O objetivo aqui é nós deixarmos assim, darmos uma informação muito salutar, como toda que o Espiritismo traz, para o entendimento das nossas relações dentro da família. A família, nós sabemos até dentro da antropologia e da sociologia, que é a célula vital de qualquer sociedade. Essa mesma família que alguns querem destruir na forma que nós conhecemos, e o amor que envolve e deve envolver toda a família. E, em última análise,
já para começar a aquecer os motores aí da nossa mente, temos que lembrar que nós todos, a humanidade toda, é uma grande família. Não é aquela que passa lá na novela não, no programa não. É uma grande família, que é regida, orientada pelo nosso irmão mais velho, que é Jesus, e o nosso Pai, que é comum a todos. Tá bom? Tendo isso em vista, quero reforçar uma outra coisa também. Toda e qualquer temática espírita cristã só tem validade se você acreditar em Deus. Se você não acreditar em Deus, tudo que a gente fala vai por água abaixo. Não tem o menor sentido. Então, as palavras que nós proferimos aqui só tem valor e valia para quem crê em Deus. Para quem não crê em Deus, se estiver vendo isso, está perdendo seu tempo. Tá bom? Vá acreditar naquilo que lhe prover. Mas aqui nós acreditamos em Deus e somos cristãos. Tá bom? Vamos começar. Como sempre, eu gosto de fazer a definição didática, né? A definição da palavra família. Então é o substantivo feminino, que quer dizer o seguinte: grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Pai, mãe e filhos. Grupo de pessoas com ancestralidade comum, ou seja, que vem da mesma árvore genealógica. Tá bom? Agora vamos ver o que quer dizer a família na visão espírita. A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Isso é o que diz a definição de família pelo Espiritismo. Tá bom? O que quer dizer isso? É um grupo de espíritos, por isso que eu falei da definição, eu fiz questão de fazer a diferenciação didática da coisa. Um grupo de espíritos que reencarnam, viram almas, dentro do mesmo grupo de convivência. Isso é a família. Os motivos são muitos. Encontro, avanço espiritual, um vai aprender com o outro, ou reparações de pendências que ficaram em vidas anteriores. O motivo pelo qual nós nos reunimos em família é justamente para exercitarmos tudo aquilo que, no nosso caso, Jesus apregou para nós. O perdão, a paciência, a benevolência, a cooperação, não é? Esse é o sentido de os espíritos, que cada um tem o seu, cada um é uma individualidade, é o princípio inteligente criado por Deus de estar reunidos em família. Por isso que é dado esse nome, família. Vamos ver aqui uma citação de Jesus a respeito de família. Jesus disse em Mateus 12, de 46 a 50, muita gente vai se lembrar desse episódio, que diz o seguinte: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Quem eram esses irmãos e sua mãe? A terrena, Maria e seus irmãos. Fica óbvio isso. Sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. O que ocorria? Jesus estava em uma das suas pregações, em uma das suas explanações, quando alguém falou assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem ter um plá com o senhor aí. E disse-lhe alguém, né? Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Jesus estava em meio a uma pregação. Como nós sabemos
da autoridade e o avanço moral de Jesus, que ele nunca, jamais perdeu a oportunidade de dar um ensinamento, em qualquer que fosse a situação que ele tivesse presente, ele aproveitou e disse o seguinte: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa resposta, eu pelo menos quando não tinha conhecimento, em tenra idade, quando eu li a Bíblia, eu li isso daqui, eu falei, nossa, que mal criado. Mas, nossa, ele negou a mãe e o pai e os irmãos, né? Quem é minha mãe? Quando eu li aquilo, eu tinha 14 para 15 anos, obviamente não entendia bem. Eu falei, nossa, mas Jesus falou assim da mãe? Por quê? Eu não tinha o conhecimento da família espiritual. Eu não tinha o conhecimento da família universal, que é no caso de Jesus, né? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aí que eu fiquei mais intrigado ainda, fiquei boiando mais ainda. Como assim, eis aqui a minha mãe e meus irmãos? Então vem lá. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Agora está explicado. Jesus transcendeu aquilo que nós conhecemos limitadamente, né, como família terrena. À época, provavelmente, com exceção de alguns discípulos, né, muita gente também ficou sem entender. Mas ele fez questão de dizer: aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este será meu irmão, irmã e mãe. Por daí o tratamento que muitas religiões têm um com os outros, né? Tudo bem, irmão? A paz de Deus, irmão. Irmão, 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 irmão. Nós, espíritas, em alguns casos nos chamamos de irmãos. Mas normalmente a gente nos trata como companheiro, né? Não aquele companheiro lá. O companheiro de jornada. Companheiro de encarnação, né? Ou confrade, como eu falo. Mas nada impede de chamar de irmão, porque na verdade somos irmãos, todos. Porque somos filhos de um mesmo pai. Não é isso? Em tese, é isso que acontece. Somos filhos do mesmo pai, então somos irmãos. Então, ao mesmo tempo que você é marido da sua esposa, você é irmão dela. Ao mesmo tempo que você é pai de alguém, você é irmão daquela pessoa. Né? Bom. Aí eu peguei agora aqui, eu resolvi pegar um questionamento que foi feito para o Richard Simonetti. Eu vou dizer quem é. Richard Simonetti, ele é escritor espírita e trabalhou muito tempo nos jornais espíritas, o Reformador, o Clarim e a Folha Espírita. Ele já não está mais entre nós. Ele faleceu no dia 3 de 2018, aos 83 anos. Nasceu em Bauru, em 10 de 10 de 1935. Engraçado que ele morreu no mesmo mês, né, que nasceu. E desencarnou no mesmo dia do nascimento de Kardec. Dia 3. Dia 3 do 10. Tá? Então, só para posicionar quem é, e justificando por que eu escolhi essa matéria para a gente conversar, porque ele trabalhou toda a sua vida dedicando-se a ser escritor espírita e pesquisador, e eu vi que essa matéria aqui é o resumo do que a gente precisa para entender, porque existe matéria infinita sobre a explicação de família espiritual e família terrena, né? Um pouquinho mais rapidamente da biografia dele, algumas de suas obras. Talvez algum de vocês já tenham lido. Eu li uma só. Mas está aqui. Paz na Terra. O título já vai ser sugestivo do direcionamento do que ele fala no livro, né? Paz na Terra, levanta-te. Tua fé te salvou. Não peques mais. 70 vezes 7. Antes que o galo cante. Abaixo a depressão. Mediunidade. Tudo o que você precisa saber para rir e refletir. Reencarnação,
tudo o que você precisa saber, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, são algumas obras dele, alguns livros. Suicídio, tudo o que você precisa saber, 30 segundos, Uma Razão para Viver, entre outras. Né? Ele fala sobre o medo, enfim, é extensa a obra dele, muito boa. Bem, então no programa não, no centro que ele militava em Bauru, que chama Pinga Fogo, no centro dele, ele fizeram a seguinte pergunta para ele: qual a diferença entre família espiritual e família carnal? Tá vendo como interessa bastante? Foi bem direto a pergunta e a resposta é mais direta ainda. A família espiritual é formada por espíritos que ao longo do tempo desenvolvem experiências em comum, estabelecendo sólidos laços de afetividade. A família carnal é formada por espíritos ligados na Terra pela consanguinidade. Então acho que ficou clara aí a diferença. A família espiritual é aquela que é formada ao longo de toda a jornada do espírito. Pode incidir em alguns séculos ou milênios. E o que une? Desenvolvimento de experiência em comum. Então, são espíritos que caminham seguidamente em rumo à perfeição, né, em rumo à jornada espiritual, juntos, ora como mãe, como pai, como irmão, como primo, como amigo, mas estão sempre ali, a patotinha, sempre junto. Agora tem uma diferença, mais pra frente nós vamos ver. A patotinha não é pequenininha não, igual aqui. Veja você quantos amigos você tem de verdade ou conhecidos. Umas dezenas, dependendo da pessoa. Aqui nós estamos falando de alguns milhares, centenas de milhares de espíritos, que às vezes são convocados para fazer alguma obra terrena, ou não, depende para onde vai, em conjunto. Exemplo disso foi a Pleiade de espíritos que foi convocada para auxiliar Jesus na sua vinda aqui e o pós-desencarne dele. Que as pessoas imaginam que foram só 12 discípulos, né, que fica assim estigmatizado como sendo os 12. Os 12 nada. O que nós sabemos assim diretamente foram mais de 70 que ficaram nos bastidores. Os principais tiveram aí os seus nomes e os seus relatos citados na Bíblia, mas foram mais de 70 àquela época. E depois, com o desencarne de Jesus e a pretensa perpetuação do cristianismo, vieram outros tantos milhares, centenas de milhares deles, cada um atuando de uma forma, muitos deles na batina, menos os da Inquisição, né, claro, que são esses espíritos afins. Não à toa nos reconhecemos às vezes. Vamos pegar o nosso grupo, igual o nosso grupo lá do Consolador. Não é à toa que estamos juntos. E assim como todos os outros centros espíritas, todas as outras igrejas, todas as outras associações religiosas, têm em si o retorno, a convivência dessa família espiritual. Entendeu? Que pode ou não estar na sua família carnal. A família espiritual não se restringe só também à família espiritual. O que acontece? Membros da família espiritual podem estar agindo cá e lá, que estão essas comunicações que nós temos, aqui, dentro ou não de uma família consanguínea, carnal. Só por isso que nós temos o exemplo e a ideia, às vezes, que a gente fala assim: nossa, eu me dou tão bem com aquele, eu me dou melhor com ele do que com o irmão consanguíneo. Você pode ter certeza que você faz parte da família espiritual. Não é a família terrena por uma circunstância ou desejo divino. Com licença. Antes que eu derrube a mesa. Vou chegar mais aqui. Aí eu vou ter que ficar pra cá. Eu peço licença para encostar um pouco, porque eu estou com um aparelho aqui, que hoje eu fui fazer a idade jovem. Eu estou com um mapa, né? Para ver se eu ainda se o coração aguenta mais alguns anos aí. E ele incomoda um pouco, então eu encostei aqui, tá bom? Com licença. Então tá bom. A segunda questão que foi feita a Simonete foi o seguinte: não é a família carnal
integrada por espíritos que compõem uma família espiritual, aquilo que eu acabei de dizer. Não é a família carnal, essa que nós temos, seu irmão, os seus irmãos, sua irmã, seu pai, sua mãe, integrada por espíritos que compõem a sua família espiritual, ou seja, nós já viemos de lá, ou a gente se encontra lá, como se aqui fosse um clube. A gente se encontra lá e tudo bem. A resposta é a óbvia. Nem sempre. Dependendo das experiências compatíveis com suas necessidades evolutivas, olha a resposta direta e concisa. Dependendo das experiências compatíveis com suas necessidades evolutivas, o espírito pode reencarnar entre pessoas que não pertencem à sua família espiritual. Por experiência ou provação, há quem reencarne em país e culturas diferentes, convivendo com pessoas que não guardam afinidade com ele. Primeiro vamos esclarecer o seguinte. Qual é a família perfeita? Não tem. A espiritual não é diferente. Não é porque a família espiritual é que só, família de anjos ou família de demônios. Não. A cada um, membro de uma família, seja ela terrena ou espiritual, cabe-lhe a individualidade de estar ou não avançado. Então é por isso que ele diz aqui, dependendo das experiências compatíveis com suas... Eu preciso aprender alguma coisa, então eu venho em determinada família. Eu preciso, ao contrário, ensinar alguma coisa, então eu venho em uma determinada família que não necessariamente é a minha família espiritual. No primeiro caso que eu citei, nós temos aí a figura da ovelha negra. 1, 2, 3, 4, 5 irmãos, o sexto é aquele. É aquele. É aquele. É aquele que, se a pessoa tiver o entendimento do que a gente está falando hoje aqui, é aquele que vai receber mais atenção, é aquele que vai ter mais proteção. Lembra do filho pródigo? É aquele que toda a família vai apoiar, porque ele não está no mesmo patamar evolutivo que vocês e seus familiares, terreno ou espiritual, estão. Mas o que nós fazemos invariavelmente? Esse aí não tem jeito. Chutamos, já taxamos de ovelha negra, esse aqui esquece. Não é igual aos outros. Não é igual aos outros. Esse aí não tem jeito. Por que é que nós falamos assim? Ou falávamos? Agora não podemos mais falar, porque a gente já conhece. Por que é? Nós temos o exemplo do filho pródigo, da parábola, e nós temos esse relato. Por que é que vem a ovelha negra? E nós taxamos como ovelha negra. É esse que precisa de mais atenção do pai e da mãe. O que acontece às vezes? Você, não sei o que eu fiz para você vir desse jeito. Você é ovelha negra. Você não puxou seus irmãos. Não existe isso. Cada espírito tem uma individualidade com as suas características e com seu grau de evolução. Então não dá para comparar A com B e C ou D. O que tem que fazer numa família é aquele que precisa ser ajudado. O oposto ocorre também. Só que não temos conhecimento, maior conhecimento disso porque não é divulgado. Mas muitos espíritos, um só, vem tentar salvar uma família inteira. Daí a necessidade de nós tratarmos bem quem está chegando agora, os nossos pequenos. Ninguém sabe que a gente está recebendo aqui um salvador da pátria, pelo menos pátria familiar. Esse pirralho já quer me ensinar? Quer, ele vai te ensinar, porque ele é mais evoluído que você, ele vai te ensinar sim. Mas cadê a humildade? Cadê o entendimento? Da mesma maneira que a gente taxa como ovelha negra aquele que não está condizendo com o nosso patamar de conhecimento ou de comportamento, metido, esse moleque ou essa menina, muito metido para o meu gosto, também já afasta. Temos que ter uma idade. Olha, o corpo tem idade. Definha. O espírito não. Ele vai continuar para sempre com o mesmo aspecto. Eu não digo aparência porque a gente não consegue ver. Mas aspecto. Quer dizer, as particularidades de cada espírito. Com a tendência sempre de evolução. Ai, ai. Bem, então não é a família carnal integrada? Vemos que não, tá bom?
Então, essa pessoa que for diferente, irá sentir-se um estranho no ninho? Resposta. Em última instância, somos todos filhos de Deus, irmãos, consequentemente. Considerado esse aspecto, ou seja, de sermos irmãos, não deveríamos experimentar esse sentimento quando vivenciando uma situação dessa natureza. O entrosamento entre as pessoas num lar não depende tanto de pretéritas ligações. Relaciona-se muito mais com a maturidade, sua capacidade de conviver. Então o espírito que tem um pouco mais de elevação e vem numa família da pesada, vamos colocar assim, ele jamais vai se revoltar contra essa família, porque ele, sabendo intimamente que é superior, mas tem a humildade de acatar, até certo ponto, evidentemente, a autoridade que ele é. Vamos supor, o pai e a mãe estão na escala 1, ele está na escala 5. Eu estou nessa escala aqui, não existe, eu só estou exemplificando. Se é um espírito mais evoluído, ele sabe da necessidade de não bater de frente e nem humilhar aquelas pessoas. Se é ao contrário, pai e mãe escala 5, vem um filho 1, cabe-lhes na autoridade educar para que ele chegue pelo menos a 2, 3, que é a função terrena dos pais. Se você pega um espírito logo na tenridade e percebe que ele é bom, deixe-o ótimo. Se você percebe que ele é mais ou menos, deixe-o bom. Se você percebe que ele é ruim, então você tem todos os seus esforços para que ele saia pelo menos mediano da Terra. Porque não dá para você pegar um capetinha e fazer ele, quando ele desencarnar, ele vai desencarnar São Francisco. Não, porque ele tem toda essa tendência, é muita coisa para tirar dele. É muito difícil. Não é? Mas em via de regra, o que a gente faz? Desiste, espanca. Mas eles colocam também dessa forma no meio de uma família, nessa escala que você colocou aí, né? Eu coloquei, não existe essa escala no então, espiritismo. nessa escala que você colocou, só para exemplificar, eles colocam essas pessoas assim para que elas vendo o exemplo dessa família, exatamente, ela tente também imitar, porque na verdade a criança também imita o adulto, né? Então se ela começa a perceber ali, por isso que fala, né, que desde pequeno que se torce o pepino, pequeno né? que se torce o pepino, mas é isso mesmo. Então, já vem colocado numa família assim para justamente agregar, porque de repente tem um carinho maior, vai saber como lidar com essa pessoa para melhorar um pouco mais. Isso é verdade. Como é que se formam as gangues, as patotas? Quem pensa e age igual. Então, já um amigo legal pra caramba, que ele pensa como eu. A gente gosta de bagunçar, tá? Esse é meu amigão. Dentro da família, um espírito que eu falei, nessa escala hipotética que eu disse, vem um. Ele não encontra em nenhum dos outros membros algo que faça ele revelar-se. Oba, esse aqui que é legal. Muito pelo contrário, ele se sente, como ele falou aqui, um estranho no ninho. Mas aí seria um estranho no ninho pro bem, né? Ele fala, nossa, mas a tendência dele quando vai se aflorar, na adolescência, pré-adolescência, essas coisas todas. Porque enquanto bebê, todo bebê é uma lindeza. O problema do bebê é que cresce. Esse é o problema. Aí quando ele vai se revelar, ele fala, nossa, mas eu sinto vontade de fazer tal coisa. Das duas uma não. Com certeza, ele vai ser rebelde de início. Ninguém me entende. Essa família não está com nada. Essa família aqui, ninguém me entende. Eu não encontro apoio nessa família. Porque a tendência dele de sair aquilo que ele realmente é, não encontra apoio em nenhum membro da família. Muito pelo contrário, reprimenda aqui, reprimenda ali, exemplo aqui, exemplo ali. E é a principal causa do abandono. A pessoa sai e vai procurar os seus iguais na terra, no mundo, na rua, onde é o que mais tem. Seus iguais para o mal. Daí, de novo, a importância dos pais não desistirem dos seus filhos. Irem até o fim. Ficar do lado dele. Agir sempre com amor e energia. Amor não quer dizer que você tem que prender, não possa prendê-lo no quarto. Entendeu? Não possa tirar-lhe aquilo que ele mais gosta de fazer. Agora, castigo físico. Bem, eu fui educado com psicologia.
absoluta. A psicologia da cinta, a psicologia do chinelo e da panela voando. Chinelo voador é Esses três psicólogos fizeram algum efeito. Não só na minha vida, como na vida dos meus irmãos também. A panela não. Né? Nós tínhamos ali a nossa corrigenda necessária. Ninguém foi com o braço quebrado nem com a cabeça aberta. Mas se a conversa não resolve, vai dando uns apertos. Um apertinho só. De leve. Não é pra espancar, não é fazer maldade, de jeito nenhum. O passa aqui Pedro era triste. Minha mãe com 1,5 m com um chinelinho na mão. Passa aqui Pedro. Só não doía muito, mas só aquele... Vou ter que passar num corredor polonês formado por uma pessoa só. Mas que tinha toda uma técnica de deixar a marca, né? No popô. Bem, em lares onde há brigas e desentendimentos frequentes, poderíamos dizer que estão ali reunidos inimigos do passado ligados pelos laços da consanguinidade para superar seus desentendimentos. É que muita gente acha. Esses meninos brigam como cachorro e gato. Eu acho que na outra encarnação um matou o outro. Eles eram inimigos e não sei o que. Eles não se dão. Não tem jeito. O negócio é separar. Um vai para um canto, um vai para um canto, outro vai para o outro. É errado. Por quê? Olha o que diz ele aqui. Não seria razoável que Deus nos colocasse ao lado de desafetos do passado para uma convivência conturbada. Deus não colocaria um do lado do outro para virar um inferno. As desavenças no lar originam-se mais na deseducação do presente do que nos desentendimentos do pretérito. Inimigos do passado reúnem-se no lar para uma harmonização, senão não teria sentido, não é? Superando suas desavenças, não para reacenderem conflitos. Deus não ia colocar todo mundo junto, agora eu vou ver fight, agora é o UFC, que maravilha, né? Eu deixei os dois juntos ali, agora é para se matarem. Não, não é o objetivo divino. Às vezes tem êxito, as pessoas realmente se entendem, às vezes não agrava, mas aí é por causa da educação que é dada dentro do lar. Por isso que ele fala aqui da deseducação. Os conflitos são mais propensos, ocorrem com mais frequência em razão da deseducação, da falta de amor, da falta de diálogo, da falta de religião dentro de uma família. Daí a importância da religião, religar-se não só com Deus, com uns com os outros. Se você não é capaz de perdoar seu irmão carnal, você não vai perdoar ninguém mais. Se você não é capaz de perdoar sua mãe ou seu pai por um ato que você julgou ter sido excessivo, você não vai perdoar mais ninguém. Entendeu? A família é um pedacinho da escola, nos prepara para o que acontece lá fora, no mundo. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que, mesmo entre componentes de uma família espiritual reencarnada, pode haver desentendimento, aquela lá de fora, tá? Veio todo mundo de lá, todo mundo lá. Vamos reencarnar? Você vai ser mamãe, você vai ser papai, eu vou ser o filho mais velho, você vai ser irmãzinha, você vai não sei o que, tá bom? E até o cachorro a gente escolhe ali, tá bom? Tá, beleza. Vamos todo mundo para a Terra. Chega aqui, o pau come. Então ele pergunta, seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que mesmo entre os componentes de uma família espiritual, não a carnal, reencarnada, pode haver desentendimento? Sim. E até ruptura no relacionamento. Olha o perigo. Porque existe a regra a ser seguida. Existe a normativa a ser seguida, relembrada por Jesus. Não foi só Jesus que veio trazer a necessidade de nós estarmos nos perdoando e nos amando. Não foi só Jesus, foram vários outros espíritos. Porquanto uma convivência de longa data em vidas pretéritas não é garantia de um entendimento perfeito. A harmonia no relacionamento familiar depende essencialmente de nosso empenho em vivenciar os princípios evangélicos, envolvendo o perdão, compreensão, respeito, tolerância, caridade, e por aí vai. Só assim que a gente vai se dar bem, um com os outros. Não importa se é família espiritual, se você é membro de uma família espiritual, ou de uma família terrena formada ali, um catado, como a gente chama no futebol. Pega um aqui, outro ali, quando não tem um time completo, você pega, vem você mesmo.
Entendeu? Espírito que nos sejam estranhos, no âmbito da família carnal. Então, o que a gente faz? Eu tenho os espíritos ali que já fazem parte da minha família espiritual, mas nós não sabemos disso, né? É só mesmo com a convivência que você sente aquela proximidade maior, né? Podem converter-se em membros de nossa família espiritual? Até agora, diante do que nós expusemos, o que vocês acham? O que vocês acham? Ou seja, é a primeira vez que ela, por exemplo, faz parte da minha família. A minha família era outra. É a primeira vez que eu estou encontrando com ela aqui. Ou vice-versa. Será que a gente pode fazer parte da nossa família espiritual? Lembrando que a família espiritual é aquela que é fora da carne, dentro da carne, fora da carne, que tem semelhança em vivências e experiências de muitos anos, muitos milênios? Sim, né? Porque senão como é que se formaria a primeira família espiritual se não fosse dessa forma? Seria Deus que ia montar, olha, você é um time, né? Você, fica ali, você, não. São as afinidades, são as experiências conjuntas e a repetição de experiências, sucessos, fracassos, mais fracasso do que sucesso, mas vamos lá, mas junto ali. Então certamente sim, as famílias espirituais tendem a crescer na medida em que os espíritos se libertem de suas mazelas e imperfeições. Olha como é que cresce uma família espiritual. As famílias espirituais tendem a crescer na medida em que os espíritos se libertem de suas mazelas e imperfeições, estabelecendo elos legítimos de fraternidade ao redor de seus passos, considerando sempre que Deus nos une para que nos amemos, jamais para que nos amassemos. Né? Então o que faz uma família espiritual crescer? O abandono das mazelas, aquilo que a gente vem falando de algumas semanas para cá, que já deu até meses, sei lá o quê. Todas aquelas coisas ruins a gente vai abandonando, as imperfeições na medida do possível. O que a gente vai conseguindo? O maior número de pessoas que nos quer bem, quer dizer, é o círculo do bem, e que nos consideram, e que começa a fazer parte da nossa família. Eu tenho certeza, eu volto a repetir, que a Lourdinha fala muito isso, que a gente não é a primeira vez que a gente está junto, nós somos uma família espiritual. Porque por que ter essa afinidade e esse amor entre as pessoas que até certo ponto, até certo ano, né, ano passado, sei lá quantos anos que a gente está junto, nem sabíamos da existência carnal, sabíamos da existência espiritual. Eu me dou muito bem com ela. A Lourdinha, por exemplo, me chama de filho. Tadinho. E eu a chamo de mãe. Não é carnal. Talvez seja espiritual. A Lourdinha tem alguns anos ou mais que eu. Alguns muitos anos mais que eu. Mas e se eu já fui pai dela, por exemplo? Né? É muito bom isso daí. Não só a Lourdinha, como a Dona Iglair, enfim, a Guilmar, que deve ter sido a ovelha negra de todas as minhas famílias, né? Mas está aí. Ainda bem que a gente não está vendo os comentários. Mas são pessoas que a gente sente que já teve. Não sabemos identificar bem, mas assim, a pessoa nos faz bem estarmos juntos. Ou alguns amigos também de outras casas que nós fizemos ao longo desses anos todos aí. O Zé Carlos, né? O Rubens, o Nelson, a Vilma. Então a gente se sente bem do lado da pessoa, parece que a gente está se reencontrando ao invés de um neto. O neto não tem um ano que eu conheço ele. Tem pouco tempo que a gente conhece ele, mas já é uma amizade, né? E tem a Márcia que está aí também, né? Eu digo de uma maneira geral. Estou falando assim, eu usei como exemplo o neto, por exemplo, porque nós conhecemos ele só ano passado? Sei lá o quê? Acho que foi o ano passado que a gente conheceu ele. Você foi fazer a palestra lá no Allan Kardec? Acho que é isso. Então tem aquelas pessoas que falam que vêm, nos abraçam, nos falam, pô, como você é legal, sem conhecer a gente assim muito, as mazelas que nós aprontamos nessa vida. Ficam às vezes com a impressão da experiência talvez que teve no passado, né? É uma forma da gente reconhecer. E eles assim, quem é que faz parte da família espiritual. O neto, acho que é a Nicole, né, a menina, a Ida, assim, já criou um laço assim tão bom.
tão positivo, é gostoso estarmos juntos ali. Como eu falei, é uma até vibração diferente, é muito tem bom. o pessoal que vai lá, que nos ajuda Na em nossa palestras, casa, né? também. Igual o Zé Carlos mesmo, né? O professor Zé Carlos. O O Aires estava aí também, que eu vi. O Aires. O André, Seu Orlando, André Aires, Orlando. Tem Orlando. tantos Chaves. Tem o Chaves. Tem Então, são muitos, pessoas que muitos. a gente consideram, né? A gente Sim. tem assim aquela... Não que os outros também não sejam considerados. Estou dizendo Sim. assim, tem alguns que quando a gente bate o olho e dá um abraço, pronto, já falaram. Já fica íntimo, né? Na hora. Sim. Então pode ser que seja... faça parte A Jo, né? a A Jo. Jo, então, nossa, é uma coisa assim. E vai Ela me indo. chama de irmã. Aí é uma talvez coisa nós maravilhosa. estejamos reconhecendo ou aumentando a nossa família espiritual. É dessa pode forma ser. que a gente aumenta a família espiritual. E é tão bom isso. Porque nós temos né? o Faz mesmo muito bem. objetivo, nós professamos a mesma religião, nós fazemos a mesma coisa. Sim. Cada um no seu quadrado, no seu talento, no seu objetivo, né? Mas assim, na sua prática, mas o objetivo é o mesmo, né? É assim que se faz. Até no que se trabalho, forma. né? A gente encontra pessoas que Sim. você fala, nossa, parece que é da minha família. Muito legal. E da mesma forma, infelizmente, tem a chave negativa. Tem. Aquele que você fala, não quero ver nunca mais. Que é errado, a gente vai ver sim. Mas assim, você não sente aquela empatia. Aquela simpatia imediata. Faz tempo que eu não sinto isso por alguém. Mas a neutralidade sim. Tá bom. Jesus tem uma família espiritual? Pergunta. Perfeita. Resposta é a seguinte. A amplitude de nossa família espiritual está subordinada à nossa capacidade de amar. Pronto. Lascou-se. Tá aí. Então, diante dessa primeira linha de resposta, o que nós achamos? O que nós devemos concluir? Que Jesus tem uma família espiritual? A amplitude, ou seja, o tamanho da nossa família espiritual está subordinada à nossa capacidade de amar. Qual é a capacidade de amar de Jesus? Toda. Então é óbvio que ele tem uma família espiritual, que é a humanidade. Quanto mais amor o Espírito tenha para dar, mais ela crescerá. Amando em plenitude, característica dos espíritos puros e perfeitos, que não somos nós, Jesus tem por seus tutelados todos os espíritos que mourejam na terra, encarnados e desencarnados. Então, a conclusão óbvia, a família de Jesus é a humanidade. Não é só a humanidade que está vivendo no planeta Terra e nas colônias que envolvem o planeta Terra. Humanidade. Então, onde houver um espírito criado por Deus, lá estará Jesus Cristo e outros espíritos crísticos os amando, os protegendo e dando assistência. Então, olha o tamanho da família de Jesus. Todos, tudo. Então, pertencemos à família espiritual de Jesus? Que alegria! A resposta é, vamos lá. Digamos que o mestre assim considere. Ele sim nos considera da família dele. Agora, nós nos consideramos dignos e ainda merecedores, ou fazemos por onde sermos chamados da família de Jesus? É a grande pergunta. Eu já disse algumas vezes. Com certeza, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes com Jesus. Precisa ver se ele está muito satisfeito, muito feliz conosco, pelas nossas atitudes. Isso não tem nada a ver com amor, porque ele nos ama. Tal qual um pai terreno ama seu filho, mas seu filho é bandido, seu filho é criminoso. Ele ama seu filho, mas não aprova o que o filho faz. Sim. Né? Então, quando eu digo que Jesus não está satisfeito conosco, não é porque ele não nos ama. Ele nos ama, por isso mesmo que ele insiste em nos dar outra oportunidade, outra oportunidade, outra oportunidade, outra oportunidade, tantas 70 vezes 7 que está num dos livros de Simonetti aqui. Não é? Está na Bíblia, né? É isso Também. mesmo. Somos todos ovelhas de seu imenso rebanho, que ele veio
reunir. Todavia, para que efetivamente nos integremos nela, é preciso, como ele próprio destaca, cumprir a vontade de Deus, que se exprime no empenho permanente em favor do bem e da verdade. Assim estaremos ampliando sempre nossa família espiritual, para que sejamos um dia membros legítimos da família universal, a família de Jesus. Então, a resposta, quando estava pesquisando, digitando isso daí, eu falei, claro que sim. Claro que não. Enquanto nós não tivermos a legitimidade dos nossos sentimentos, na bondade, na verdade, na justiça, podemos dizer que estamos a caminho. E eu volto a repetir, isso não tem nada a ver com a renegação. Não, Jesus nos renegou, Deus nos renegou. Não, para Deus não existe filho bastardo. Não existe filho que não seja amado. Agora, mesmo aqueles que cumprem o seu dever, que cumprem a vontade de Deus e estejam cada vez mais perto dele, na concepção, né, de entendimento, não existe para Deus amar mais aquele. Deus não ama mais Jesus do que nós. Ele ama igual. Mas quem é que está mais próximo de Deus? É tal qual, trazendo assim, fazendo o comparativo com a família terrena, quando as pessoas falam assim, você gosta mais desse filho que aquele, né? Quem é pai ou mãe sabe que isso aí não existe. Você ama a todos. O que existe às vezes? Afinidade. Aquele filho te entende mais, você entende mais a ele. Então dá a impressão que você ama mais aquele, mas não. Às vezes não. Você se dá melhor com um. Você tem mais conversa com aquele. Você sorri, mas você brinca mais com aquele, porque o temperamento dele combina mais com o seu. Mas o amor é o mesmo. É a mesma coisa de Deus em relação a nós e a Jesus. Quem está mais próximo de Deus é Jesus do que nós. Tanto é que ele falou, eu e o Pai somos um. Daí a interpretação errônea, dizendo que Jesus disse que ele é o Pai. Ele não disse que eu sou Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Um no quê? No pensamento, na afinidade, no objetivo. Isso é verdade. Mas Jesus não é Deus. Mas quando ele diz que eu e o Pai somos um, traça a mesma relação quando Paulo disse, não sou eu mais que habito em mim, e sim Jesus. Paulo não diz, eu sou Jesus. Ele quis dizer, não sou eu mais que habito em mim, e sim Jesus. Ou seja, os ensinamentos de Jesus tomou tanto conta do meu ser, que eu não sou mais Paulo. Eu sou um discípulo, eu sou uma ramificação de Jesus. E nós teremos... É bonito isso, né? Não, mas não foi eu que disse, não foi eu que disse. Eu não, sei, mas é tão bonito. Não adianta olhar para mim com esse olhar apaixonado, não foi eu que disse isso. Só estou repetindo. Bati do seu braço. Não, mas o que Paulo disse. É que é tão bonito isso, bonito. Né? E a gente fica pensando como estamos longe de tudo isso, né? Porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande para se melhorar, não é? Para fazer a reforma íntima, para chegar a tudo isso. Mas só entendendo isso já é um grande passo. E é bonito quando... são lindas essas palavras de Paulo. Pois é. Entendeu? Paulo é meu predileto. Não tem como a gente... agora sou eu que vou dizer, agora eu vou ser poeta. Não tem como a gente obter a brisa da manhã se não abrir a janela. Nossa. Podem aplaudir aí, vocês aí que estão aí do outro lado. Mas é verdade. Tem como você aproveitar a brisa da manhã se você não abrir a janela? Então é a mesma coisa. Se nós abrirmos a janela do nosso coração, aí vamos ser agraciados pela brisa. Nós que lutemos, né? Você que abre a janela. Tem algumas que é emperrada. Ou tem parte da nossa janela que é meio dura ainda de abrir. Mas vamos lá com o WD-40, que é o Evangelho, né? Vamos lá com algum olhinho, que são as nossas ações. Respirar fundo, contar até 10, para que a janela abra pelo menos um pouquinho. Aí quando essa brisa vir,
entrar em nossos corações, nós vamos ser mais fortificados para abrir cada vez mais. Aí você pega gosto para abrir a janela, você vai poder até dormir de janela aberta. Faz isso agora não, que é fria, né? É só figurativamente. Não, e está muito frio também. E está frio. Então acho que deu para entender a nossa posição em relação à família espiritual, e principalmente a família espiritual do nosso mestre, que está sempre conosco, está sempre nos orientando, está sempre dando a nossa chance, sempre nos observando, não com tom crítico, mas feliz quando nós avançamos. Eu não digo triste porque ele não tem sentimento humano, né? E nem decepcionado. Ele apenas fica observando o nosso retrocesso e fala o que precisa esse camarada. É tal qual um programa de computador, quando é desenvolvido, o cara está lá desenvolvendo, e a pouco, pum, deu errado. O cara não vai jogar tudo fora, rasgar, eu não vou mais ser programador. O que ele faz? Onde está o erro? Eu preciso dar esse elemento ali para o computador entender e processar. É o que Jesus faz conosco. Por isso que ele veio, antes disso ele mandou alguns e continua mandando. E a gente não está sozinho também, né? Tem o que chamam de anjo guardião, o anjo da guarda. Dando que lá, esse trabalha pra caramba. Escrevendo a linha da computação, mas às vezes a gente adora dar um bug, né? A gente adora colocar um vírus, né? Para destruir aquilo que foi feito. Então a gente não deve se desanimar. Claro que não. Por isso que estamos aqui. Muito pelo contrário, a gente deve agradecer a Deus pela oportunidade, né? E de entendermos, inclusive. Então eu acho que deve ter ficado mais claro do que antes essa situação de família, né? E a nossa família terrena, é o que mais de sagrado nós temos. É o que mais de benéfico pode acontecer para um ser humano. É ter uma família. E principalmente uma família que precise de ajuda e te ajude. Só assim a gente consegue crescer juntos. Se você não tem uma família carnal, tem gente que é sozinho, né? Lembre-se que tem a família espiritual. É só galgar, é só conquistar pessoas que você vai ter uma família espiritual. Os seus amigos, né? Você pode considerar, né? O sangue, esse negócio de falar assim, ela tem meu sangue, ninguém é vampiro. O laço de consanguinidade é só questão de DNA, que cada um tem seu sangue. Eu já falei isso lá no centro, falo todas as vezes, ninguém é vampiro. Eu tenho o meu sangue, minha filha tem o dela, temos o laço de consanguinidade, pela árvore de DNA genealógica, que temos o grau de parentesco. Podemos até parecer fisicamente um com o outro, mas você pode ver que até o sangue, às vezes, de um pai é diferente do sangue do filho. Até o sangue. Então eu falei, ele é meu sangue, eu faço tudo pelo meu sangue, só se você for vampiro, tá bom? O que você tem que fazer é pela humanidade, pela pessoa, por todos. Inclusive, até os chineses são nossos irmãos. Não parece, mas são. Tá bom? Olha que feio. Uma pequena maldadezinha. Uma maldadezinha só. Mas é brincadeira. Então, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de a gente estar juntos aí, esclarecendo alguns pontos, né? E espero que consigamos dar continuidade a esse trabalho, que eu acho muito importante, não só para vocês, mas mais para mim ainda, que eu também preciso ouvir algumas coisas, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e esses amigos espirituais que sempre nos auxiliam, e esses espíritos familiares que estão lá na espiritualidade, torcendo por todos nós para que a gente possa se melhorar a cada dia. E enviar vibrações de paz e amor, saúde para todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, e para as pessoas que estão doentes, seja qual for a doença, e principalmente essa, né, infelizmente, a da Covid, e enviar vibrações de paz a todos aqueles que fazem o bem, porque estão bem sobrecarregados ultimamente, né? Vamos dizer assim. O Divaldo sempre pede para que orem por ele, os nossos amigos que fazem palestras também, né? Pedem. A gente também pede que vocês vibrem por nós, porque também nós estamos precisando de vibrações, né? De muito amor, de carinho da parte de vocês. E nós também vamos orar muito por vocês, nossos amigos, nossos irmãos dessa grande família espiritual. E que a paz de Deus permaneça em nossos corações para todo sempre e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau, gente.
Depois eu olho os comentários, tá, gente? Beijos.